Segundo a colunista Mônica Bergamo, que é colunista da Folha de São Paulo, é da Band, é do Estadão também, me parece, né? Dirigentes do PT estão preocupados com a agilidade do ministro Alexandre de Moraes no julgamento de Jair Bolsonaro. Segundo a avaliação interna do PT, uma prisão antecipada poderia permitir que a direita se organize em torno de um novo nome para 2026. Para o PT, se Bolsonaro for preso mais próximo das eleições, manteria sua influência e indicaria um sucessor. Inclusive, eu tenho a fala da própria jornalista, que é uma das jornalistas mais bem informadas do país. E a Mônica Bergamo tem seu posicionamento político, mas é uma jornalista muito bem informada. Veja comigo. Agora, esse debate sobre quem vai ser o candidato no lugar dele, Megali, está quente na direita, mas está quente na esquerda também, né? No PT, especialmente, os dirigentes com quem eu conversei estão muito preocupados com essa rapidez, né, com que o ministro Alexandre de Moraes está tocando o julgamento, né, porque eles estão enxergando nesse ritmo uma chance para a direita se reorganizar em torno de um candidato que, ao contrário de Bolsonaro, ou dos filhos de Bolsonaro, ou da Michele Bolsonaro, teria mais chance de vencer Lula, porque faria uma aliança mais ampla, né? Seria um nome que ampliaria. Então, na análise do PT, desses dirigentes com quem eu conversei, se o Bolsonaro fosse preso só no ano que vem, ele seguiria, né, com a sua liderança incontrastável no setor político, né, que ele lidera, e teria o controle total sobre a escolha de quem iria às urnas no ano que vem. O que você acha? O pessoal já está reivindicando ao Alexandre, não prenda Bolsonaro logo, não. É isso que é a leitura do que diz a jornalista Mônica Bergamo, diante do que ela apurou com um alto dirigente do PT. Não prenda não, porque aí, em cima da hora, se prende em cima da hora é melhor. Se prende em cima da hora é melhor. Inclusive, eu queria dizer que aqui no estado de Pernambuco, eu falei aqui sobre a questão do Coronel Meira, que foi levantado após ele dar uma entrevista num blog de política aqui, local, de que não apoiaria nem o João, nem a Raquel Lira. E aí começaram a levantar o nome dele. O nome dele. E eu já vi aqui no nosso chat algumas pessoas dizendo que essa prisão do Gilson Machado, ele era candidato a senador, né? Pelo menos a informação é que seria candidato a senador, que a prisão pode levar ele a subir. Não, tem coisas que acontecem na política. O que você acha? Eu já vi foi coisa na política. E do ponto de vista político, na questão hoje que se fala muito, se trata ideologia, nós estamos com dois candidatos que são da esquerda. Porque João Campos é da esquerda, é Lula. E a Raquel Lira é Lula. Né? A senadora Tereza Leitão disse, não, o Lula vai ficar com o João. Sim, mas o próprio Lula disse que vai ter dois palanques aqui. Então Raquel é Lula. E quem seria contra Lula no estado? Não tem. Aí o pessoal diz, não, bota o Coronel Meira. Bota o Coronel Meira. Aliás, quando se cogitou o Coronel Meira na eleição de Raquel, né, ele é deputado federal, eleito. Quando se cogitou Meira, ele chegou a ter nas pesquisas 5%. Né, para um nome que surgiu naquela época, não era nem parlamentar ainda, o pessoal está dizendo, bota Meira. Aliás, eu já chamei o Meira para vir aqui para responder se ele quer um negócio desse, uma bronca dessa. Né? Se quer entrar nessa confusão. E estão falando também que a prisão do Gilson vai fazer ele subir. Quer dizer que o cara é preso e sobe na pesquisa, o Paulo Bueno é um dos advogados do Jair Bolsonaro e disse que está analisando as diligências que ele vai pedir ao Alexandre de Moraes. Nesse momento do processo do golpe, está a fase de diligência. Tem que pedir diligência, dizer, ouça não sei quem, eu quero tal prova, quero tal perícia, vê comigo. O processo penal, ele começa, a instrução dele começa com a coitiva de testemunhas de acusação, depois vem testemunhas de defesa e aí os interrogatórios. Surge, então, essa fase que nós ingressamos agora, que está previsto ali no artigo 402 do Código de Processo Penal, em que, diante do que foi produzido
em testemunhas de defesa, acusação e interrogatórios, podem surgir diligências complementares de interesse à apuração da verdade real do processo. Nós ainda estamos avaliando aqui se e o que nós iríamos pedir, observando também que ainda estamos aqui num processo muito lento, muito difícil, de análise dos elementos da investigação que só foram fornecidos muito recentemente. Nós temos ali 40 teras compactados, que a despeito de nós havermos solicitado e requerido ao longo de toda a fase do inquérito, só agora nos foi trazido aos autos. E tem outra bronca, né? Você sabe que sumiram alguns celulares apreendidos, né? Procuradoria da República pegou esse celular da Polícia Federal e sumiram com eles. Dentro da PGR. Tem essa notícia, chamou bastante atenção. E o advogado Paulo Bueno também defendeu que a acusação de golpe de Estado é indevida por faltar elemento de violência na conduta do Jair Bolsonaro. Vê. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes, é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo. Você vê que é basicamente o que alguns advogados já disseram aqui, incluindo o doutor Zé Siqueira Filho, né, que esteve aqui no nosso programa falando exatamente isso. Não teve, porque preparou, não sei o quê. Qual foi o ato violento, né, para realmente botar o golpe para adiante? E vamos ver a repercussão desse negócio da prisão do Gilson Machado, né, porque disseram que queria dar um passaporte português para o Mauro Cid, que o Mauro Cid, assim como a mulher dele, o pai, a mãe e as filhas já deixaram o Brasil, ele iria deixar o Brasil e ia fugir para Portugal com um passaporte português. E o desdobramento da revista Veja, que desmente o Mauro Cid. Desmente o Mauro Cid. Detona a delação premiada do Mauro Cid. O Lula não esquece Bolsonaro. Inclusive, nesse evento em Minas, ele criticou Bolsonaro, dizendo que ele lá no interrogatório, foi lá em Contagem, Minas Gerais, tá certo? Inclusive, eu já falei, ele disse que estava entregando material agrícola lá. Foi só um palanque armado para fazer campanha antecipada. Inclusive ele disse, Bolsonaro no Supremo estava quase se borrando. Não, quem está dizendo não sou eu, é o Lula que disse lá no palanque, vê. Enquanto ele rouba, chama todo mundo de ladrão. Porque toda vez que você entrar num restaurante e alguém te xingar, você pode ver que o cara te xingou 171. Ele é um ladrão. Porque uma pessoa séria não xinga o outro em qualquer lugar como eles xingam. Como eles provocam, como eles agridem dentro do Congresso, dentro do Senado. Só não tem coragem na rua, porque eles têm medo de apanhar. Você viu que ele é um covardão, você viu o depoimento dele, né? Ele estava com os lábios secos, estava quase, sabe, se borrando. É muito fácil ser corajoso dentro de casa no celular, falando mal dos outros. O Lula pegou e falou de novo de Bolsonaro. Né? Então foi fazer... Isso aí é o esquema de... Ele fala do pessoal do TikTok, falou do Nico, aí ele está fazendo o esquema do TikTok. O Sidônio mandou, ele está cumprindo a regra. Né? Eles armam esse palanque, agora é com dinheiro nosso. É com dinheiro nosso, a realidade é essa. Agora, isso aí, só vou abrir um parênteses, porque muita gente não entendeu que Bolsonaro estava tão bonzinho com o Alexandre de Moraes, né? Quem indicou Alexandre de Moraes? Quem botou ele ministro do Supremo? Michel Temer. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça Michel Temer. História recente. Né? Michel Temer, né, que foi acusado de golpista, ele era o vice de Dilma. Entrou após o impeachment de Dilma,
Michel Temer botou Alexandre de Moraes ministro da Justiça e indicou ele ao Supremo. E Alexandre de Moraes virou ministro do Supremo. Foi Michel Temer. A informação é que Bolsonaro foi falar com Michel Temer e Michel Temer falou assim, o Bolsonaro, pede desculpa a ele, que você esculhambou muito ele, esculhambou lá na Avenida Paulista e tal, pede desculpa, vai ameno e tal. Teria sido o conselho de Michel Temer. Tem vários colunistas políticos que estão falando isso. Mas após o Bolsonaro ter convidado até o Alexandre de Moraes, nesse depoimento, ser seu vice em 2026, vídeos com inteligência artificial já estão repercutindo como se os dois realmente fossem amigos, unha e carne. Que o Alexandre não fosse decretar agora em setembro ou outubro, no máximo, a prisão do Bolsonaro e eles estariam em campanha. Mas agora é IA, viu, gente? Olha aqui, ó. Olha os dois, ó. Que beleza. Leite moça. Estão comendo leite condensado. Olha os dois aqui. E ele com a camisa do Brasil. Andando de jet ski. Meu Deus. Que lindinho. Comendo pipoca e sorvete. Bebendo uma garapa. No parquinho. Lindo, lindo. Briga de travesseiro também. Olha, um pãozinho com leite condensado. Na Disney. Na Disney. Com Trump. Elon Musk se explicando pro Xandão. É claro, com intermediação do nosso querido presidente e vice. Querido presidente Bolsonaro e vice Alexandre de Moraes. Conhecido também como Xandão Malvadeza. Ai! O que se faz na IA hoje, hein? Meu Deus do céu!